Vamos abrir Apocalipse capítulo 1. Eu queria ler com os irmãos do 9, Apocalipse 1 do 9. Primeiro até o 18. Amém? Vamos ler juntos, por favor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos ler também o Apocalipse 2, do 1 ao 4. Amém? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora também, ainda no capítulo 2, do 18 ao 20, amém? Ao anjo da igreja em Tiatira,
Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Amados irmãos, eu tinha preparado uma palavra para compartilhar hoje à noite, e daí, no meu tempo de devoção, de devocional hoje pela manhã, eu creio que o Senhor mudou a direção e o Espírito me conduziu de outra maneira. No domingo passado, no encontro que nós tivemos, eu compartilhei um encargo sobre o corpo do Senhor, disse para os irmãos, que já faz mais de um ano que o Senhor colocou no meu coração esse desejo de pesquisar detalhes sobre o corpo do Senhor, lembrando que eu não estou falando do corpo místico do Senhor, que é a igreja, mas eu estou falando dos pés do Senhor, estou falando das suas pernas, da sua coxa, das suas mãos, dos seus braços, do seu lado, da sua cintura, do seu peito, da sua cabeça, daquilo que a Bíblia fala dos seus olhos, do seu nariz, da sua boca. Eu creio que tem muito aí para nós vermos e considerarmos. Com qual objetivo? Primeiro, conhecermos o Senhor. Nós vimos, por exemplo, aqui em Apocalipse 1, a partir do versículo 9, que João, ele teve uma visão de Jesus glorificado, e quando ele viu esse que era semelhante a filho do homem, é o que diz no versículo 13, diz que ele estava vestido com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, diz que a cabeça dele era branca como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E tudo isso aqui tem significado, irmãos. Então, quando nós estudamos, paramos para estudar o que significa essa cabeça e cabelos brancos como alva lã, como neve, isso tem significado. Quando fala, nós vamos ver hoje, dos pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, isso também tem um significado. Nós vamos ver que em Daniel capítulo 10, quando Daniel estava ali na beira do rio Tigre, o Senhor também deu para ele uma visão do Senhor Jesus também. E ali ele também descreve o Senhor com características muito parecidas com a que temos aqui em Apocalipse capítulo 1. E todas essas partes, a cabeça, o peito, tem significado, que nos aponta para o caráter do Senhor, que nos aponta para as características do Senhor. Amados irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor. Se nós conhecermos o Senhor, nós vamos amar o Senhor. É claro, eu creio aqui que muitos aqui, a maioria já tem conhecido o Senhor e tem amado o Senhor. Tem ou não tem? Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós percebemos que Ele é digno. Ele é digno de receber toda a adoração, Ele é digno de nós
devotarmos a nossa vida para Ele, a nossa consagração. Então, por um lado, nós precisamos crescer em conhecimento do Senhor. Por outro lado, meu encargo, irmãos, é que nós possamos perceber que em muitos dos versículos que falam do corpo do Senhor tem uma questão de relacionamento, tem uma questão de intimidade. E como eu falei na semana passada, irmãos, o meu encargo não é só falar de algo teórico, mas é insistir. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que eu estou além dos irmãos, talvez alguns estejam aqui até além de mim nisso, mas nós precisamos ter experiência com os pés do Senhor, com as mãos do Senhor, com o peito do Senhor. Por exemplo, hoje pela manhã, foi até isso que me deu, assim, encargo de ficar nesse encargo que o Senhor já colocou, e não sei por quanto tempo, né? Eu ia esperar mais um pouco, mas daí eu estava lendo esse livro, chama A Janela Mais Ampla, encorajo os irmãos a adquirirem. São várias histórias que o irmão Deverne Fronk organizou, tipo para meditar. E daí hoje eu estava lendo uma história que chama Cheiro de Chuva. Falava de uma família em Dallas, né, nos Estados Unidos, a família Blessing. A irmã chamava de Anna Blessing, e o marido David. E ela ficou grávida, só que a gravidez teve alguns problemas e adiantou. E aí precisaram fazer o parto às pressas, então uma criança prematura, com pouco peso, com pouco tamanho, e os médicos já querendo preparar eles, falaram para eles assim: olha, estejam preparados para o pior, estejam preparados para a criança já nascer morta ou morrer no parto, se nascer já nos próximos dias também, é muito difícil ela sobreviver, muito difícil. E daí quando a criança nasceu, colocaram ela numa bomba, nas máquinas, eu não sei usar os termos técnicos aí, talvez a Geisa saberia. Talvez seja isso aí mesmo. Daí colocaram a criança lá, e durante 2 meses, os pais não podiam nem encostar na criança. Não podia nem pegar a criança para embalar e fazer ninar. E o médico já no primeiro dia falou: tem apenas 10% de chance que ela passe dessa noite, e se sobreviver até amanhã, ainda corre o risco do futuro ser bastante aflitivo, ela ficar cega, ou ter problema disso, problema daquilo. Falou um monte de coisa. Amados, não restou nada para esses pais fazer, senão orar, senão clamar ao Senhor por essa criança. E daí a criança, depois de 2 meses, saiu dali, ainda, né, a criança foi pela primeira vez, depois de 2 meses, no colo da mãe, levou para casa, sobreviveu um dia, sobreviveu uma semana, sobreviveu um mês, foi ganhando peso, foi ganhando força, né? E foi crescendo 1 ano, 2 anos, e todo mundo surpreso, né, com a história do que aconteceu com essa menina. E 5 anos depois, a família estava acompanhando um jogo de beisebol, o filho mais velho estava jogando, a menininha no colo da mãe. E o tempo estava de chuva, era uma tarde de verão, isso em 1996, e a mãe abraçou a menina e perguntou para ela: você sente esse cheiro, né, inspirando? Perdão, a menina perguntou para a mãe, a menininha perguntou para a mãe: você sente esse cheiro? E daí a mãe abraçou ela, falou, né, sim, parece cheiro de chuva.
A menina fechou novamente os olhos e perguntou mais uma vez para a mãe: você sente esse cheiro? E a mãe respondeu: sim, eu acho que nós vamos ficar molhadas, é cheiro de chuva. Daí a menina, ela pegou e falou, ainda ali concentrada na situação, ela balançou a cabeça, bateu nos próprios ombrinhos e disse bem alta: não, é o cheiro dele. É o mesmo cheiro de Deus quando ele coloca a gente no peito dele. E a mãe, a família só teve a grande confirmação de que durante aqueles 2 meses que não puderam pegar a criança no colo, Deus fez isso. E essa criança, mesmo com pouca idade, irmãos, sabia qual era o cheiro de estar no peito de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer o peito do Senhor. Nós precisamos conhecer os pés do Senhor. Nós precisamos conhecer as mãos do Senhor. Conhecer os olhos do Senhor. Ter experiência, não só um conhecimento teórico, mas um conhecimento na experiência. Ter intimidade. Na semana passada nós vimos bastante coisa sobre os pés do Senhor. Nesse pouco tempo que me resta, eu queria falar sobre os pés do Senhor nesse texto que nós lemos, nessa visão que João teve de Jesus glorificado. Ele disse que os pés dele são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Não sei se os irmãos perceberam, mas também para a igreja em Tiatira, o Senhor Jesus se apresenta como Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. É assim que ele se apresenta para a igreja em Tiatira. E em Daniel 10, onde tem uma visão do Senhor lá, Daniel 10, versículo 6 diz assim, falando da visão que ele teve do Senhor: o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Na visão que Daniel teve do Senhor, ele também deu essa descrição dos pés do Senhor, que brilhavam como bronze polido. No ano passado e no ano retrasado, em janeiro, eu e a minha família fomos lá para Poços de Caldas participar daquele encontro com os irmãos, que tem todo ano lá. E no ano retrasado, o irmão Lúcio Aguirre, ele compartilhou sobre esse texto também. E aí, quando chegou na parte dos pés, esses pés semelhante ao bronze polido, e aí o texto vai dizer como que refinado pela fornalha, como que refinado numa fornalha. O irmão compartilhou algo assim, que os pés é o que nós usamos para nos locomover. É o impulso por detrás dos nossos movimentos, determina para onde vamos, qual que é o nosso alvo. E os pés do Senhor, como bronze polido, refinado pelo fogo. Ele teve os seus pés refinados. Isso não significa que Jesus tivesse alguma impureza. Os nossos pés, eles são cheios de impurezas e precisam ser refinados. Mas os pés santos do Senhor não têm nenhuma impureza. Então esse pé refinado como fornalha aponta para o caráter do Senhor, nos mostrando que no caso do Senhor, todas as suas motivações são puras. Todo o andar do Senhor nessa terra foi para satisfazer a vontade do Pai. Amados irmãos, que nós possamos olhar para os pés do Senhor, esses pés refinados por fornalha, e entender, no caso do Senhor não tinha nenhuma impureza para ser retirada, mas e no nosso caso, tem impureza, irmãos? Tem impureza, e que o Senhor possa nos purificar.
É fogo, é fornalha. Eu acho que o irmão vai falar mais sobre o batismo no fogo. É com fogo que nós somos purificados. E o fogo serve para quê na Bíblia? Para retirar impurezas. E o nosso modelo é o nosso Senhor Jesus, de um viver entregue à vontade do Pai. Amados irmãos, que esse possa ser o alvo da nossa vida. Vamos ser sinceros, muitas vezes nós nos esforçamos para agradar alguém. Muitas vezes eu me esforço para agradar a Lídia. Esses dias eu falei até para um colega que eu estou trabalhando junto, né? Tem lá uma situação de dupla docência que eu tenho que dar aula junto com outro professor. E não é fácil você trabalhar com outro profissional. E teve uma hora que eu falei para ele, eu falei o nome dele, né? E falei, eu estou me esforçando aqui para te agradar. Para fazer de um jeito que você também possa ficar feliz, satisfeito. Mas, amados irmãos, que nós não possamos, que não percamos de vista que o nosso alvo é agradar o coração de Deus. Jesus, ele viveu totalmente entregue para fazer a vontade do Pai. Mas a maioria dos comentaristas, quando fala desses pés semelhantes ao bronze polido, a maioria, se os irmãos pesquisarem lá no My Bible, os irmãos vão ver que a maioria dos comentaristas vão dizer que isso está relacionado a juízo. Juízo. E eu creio, irmãos, que o contexto, ele também nos mostra isso. Então, como é que, lembra, João, ele disse que ele estava em espírito. Ele ouviu uma voz. E quando ele voltou para ver, o que ele viu primeiro? 7 candeeiros de ouro. E depois ele viu também um semelhante ao Filho do Homem, que andava no meio dos candeeiros. E ele vai explicar no final do capítulo 1 que esses 7 candeeiros são o quê? No versículo 20, olha aí. O que são 7 candeeiros? Apocalipse 1, 20. O que são os 7 candeeiros que João viu? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E daí vai falar o nome delas, até já falou no contexto: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Tiatira. Eu acho que eu pulei Tiatira. Pulei Esmirna também. Então, e aqui Jesus ele é apresentado como aquele que está andando no meio dos candeeiros, exercendo a sua função de sacerdote. Porque o que é um candeeiro? É um candelabro. E de onde que nós temos essa figura? Lá do tabernáculo e depois do templo. Os irmãos estão lembrados que no tabernáculo tinha candeeiros ou não? E eu não sei se os irmãos estão lembrados desse detalhe, mas tinha 2 coisas no Antigo Testamento, tanto no tabernáculo quanto no templo, que não podia se apagar. Os irmãos lembram o que era ou não? O fogo do altar, onde era oferecido ali oferta, não podia se apagar. Deus ele tinha dado essa ordem para os sacerdotes, para não deixarem que o fogo do altar se apagasse. O que mais que não podia se apagar? A luz do candelabro, a luz do candeeiro. Em Êxodo 27, 20, nós estamos falando dos pés do Senhor ainda. O Senhor, ele é aquele que anda. Andar é algo que é feito com os pés. Ele anda no meio dos candeeiros, e os candeeiros são as igrejas. E ele anda, está falando do candeeiro, então exercendo essa função sacerdotal. Em Êxodo 27, 20, diz assim, Êxodo 27, 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O azeite nós já aprendemos, o azeite representa o quê? O Espírito Santo. Então, na sua função sacerdotal, Jesus anda no meio dos candeeiros. E qual que era a função do sacerdote? Não deixar faltar o quê?
o azeite, o Espírito. Para quê? Para que o candeeiro pudesse continuar aceso. Então, irmão, Jesus, ele anda no meio das igrejas, para manter o testemunho aceso, e para isso, não deixar faltar o azeite. Só que quando ele está andando no meio dessas 7 igrejas, lembra que ele se apresenta como aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. E andando no meio das igrejas, o que ele está fazendo ali? Ele está mandando as cartas, mandando João o que você viu, e escreve. E aí ele se apresenta para a igreja em Éfeso como aquele que anda no meio dos candeeiros, e ele se apresenta para a igreja em Tiatira como aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Vamos considerar essa questão do juízo. Jesus andando no meio dos candeeiros, ele diz para a igreja em Éfeso. O que ele fala para a igreja em Éfeso? Os irmãos estão lembrados? Primeira coisa que ele fala, depois dele se apresentar, o que ele diz? Cola, dá uma colada, vai lá em Apocalipse 2. O que ele fala? Primeiro ele se apresenta como que anda no meio dos candeeiros, versículo 2. Daqui que ele fala no versículo 2. Eu conheço as suas obras. Irmãos, aqui o Senhor, ele está declarando o conhecimento que ele tem da realidade espiritual daquela igreja. Ele está como um sacerdote que cuida das igrejas, mas por outro lado também declarando um juízo sobre a condição espiritual delas. Ele está dizendo para Éfeso, eu conheço as suas obras. Primeiro ele vai falar de coisas boas, coisas positivas. Eu conheço o seu labor, eu conheço a sua perseverança, não pode suportar homens maus, põe à prova aqueles que a si mesmo, é engraçado, né? Tanto para Éfeso quanto a Tiatira. Éfeso tem aqueles que a si mesmo se declaram apóstolo, e Tiatira tem aqueles que a si mesmo se declara profetiza. Mas põe à prova, é algo que ele está falando para a igreja. Eu conheço que vocês fazem isso, está dizendo coisas boas. E ele é aquele, irmãos, que é digno de dar esse juízo, porque ele é perfeito. E a igreja é dele. Ele é o Salvador da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que deu a vida por causa da igreja. Então ele pode olhar para a igreja e dizer: olha, eu conheço a sua condição, eu sei que vocês são bons nisso, só que, olha, eu tenho uma coisa contra vocês. No caso de Éfeso, o que foi? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, eu estou falando daquele que anda no meio dos candeeiros e que tem o pé semelhantes ao bronze polido, e que ele declara o seu juízo, e diante dele, irmãos, nós precisamos temer. Ter temor. Para a igreja em Tiatira, olha só que coisa impressionante, ele diz tantas coisas boas também. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé. A igreja em Tiatira, ela diz respeito à igreja católica. E olha quantas coisas positivas fala aqui. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, tanta coisa boa. Irmãos, nós precisamos considerar isso com temor. Como é que o Senhor Jesus vê essa assembleia? Não é simplesmente como o irmão Zaga vê, como eu vejo, como Paulo vê, como Alvane vê, mas diante do Senhor Jesus, como é que o Senhor Jesus vê essa assembleia? Eu creio de verdade que tem coisas boas que o Senhor pode declarar de nós. Por exemplo, uma das coisas que mais me deixou, várias coisas me deixaram feliz na semana passada. Uma coisa que me deixou feliz no partir do pão foi ver 2 irmãos se reconciliando, pedindo perdão um para o outro e chorando. Isso me deixou muito feliz.
Outra coisa que me deixou muito feliz na semana passada é porque tem uma família que tem se aproximado de nós, já passaram por outros grupos cristãos, experimentaram decepção aqui, experimentaram decepção ali, grandes igrejas. E falou coisas, falou de um lugar, por exemplo, olha, eu tive lá, a cada 6 meses, aquela igreja grande lá que vocês conhecem, a cada 6 meses não são mais os mesmos que estão lá. É aquele rodízio, que o irmão já falou outras vezes. Então, depois de 6 meses já não são mais os mesmos, são outros que estão lá, muda a coisa. E falou da experiência também em outro lugar, tal, né? E já faz algum tempo que a gente está conversando, eu tenho dito para ele, né, sobre para que direção nós devemos olhar e que nós precisamos ter uma experiência com o Senhor Jesus. Tenho dito para esse irmão, olha, se você olhar para pessoas, você vai correr o risco, isso acontece tanto, é um líder espiritual que cai em pecado, daí a assembleia dissolve, isso já aconteceu tanto, até aqui em Rio Claro, irmãos. Olha para os ministérios, para os serviços, né, está me fugindo um termo aqui que eu queria usar, não é nem ministério, está me fugindo o termo agora, né? E daí, essas coisas, elas podem também te frustrar e te decepcionar. O único que realmente não vai te decepcionar é o Senhor Jesus. E você precisa conhecer Ele, precisa ter experiência com Ele. Se você ficar com o olho nisso ou naquilo, você vai se perder. Mas coloque os seus olhos no Senhor Jesus. E daí o que eu tenho para dizer para os irmãos é que dessa última vez, né, ele falou para mim que ele estava determinado a permanecer com a família dele aqui conosco. E ele disse que as coisas que ele não tinha visto em outros lugares, ele viu aqui. Uma dizia respeito a acolhimento. Ó, irmãos, a importância do amor. Olha a importância do acolhimento. Uma dizia respeito ao acolhimento, e outra coisa que ele disse que viu aqui foi a presença do Senhor. Irmãos, eu creio que o Senhor tem coisas boas para declarar de nós. Só que lembra, nós não podemos ser orgulhosos como Laodiceia. Na maioria das igrejas, o Senhor, como aquele que anda no meio, declarou coisas que eles precisavam se arrepender. Havia um chamamento de arrependimento, um chamamento para os vencedores. Então, por um lado, é uma declaração que ele faz a respeito da condição espiritual da igreja, mas também tem um chamamento individual. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor. Agora eu vou falar para os irmãos uma conclusão que eu tenho. A conclusão que eu tenho é que esse que está declarando isso é aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido, que pode virar para nós e falar, ó, eu conheço as obras de vocês. Eu conheço. Eu sei que vocês têm mandado bem aqui, têm sido aprovados aqui, têm sido positivos aqui, mas ó, eu tenho contra vocês isso. E para a igreja em Tiatira ele diz assim, ó, eu dei tempo para vocês se arrependerem. O que eu entendo do vencedor, irmãos? Eu entendo que o vencedor é aquele que é sensível à presença do Senhor. É aquele que é aberto às correções do Senhor, porque o Senhor, Ele é justo em todos os seus juízos. Ele é justo. E o vencedor é aquele que quando o Espírito fala e chama, ele atende. Então, se ele fala, falta amor, abandonou o primeiro amor, o que o vencedor faz diante desse chamamento? Ele se prostra diante do Senhor. Ele cai aos pés do Senhor e é alguém que clama,
Senhor, renova em mim o primeiro amor. Renova em mim o melhor amor. Tem coisas que estão ali na igreja em Tiatira que o Senhor reprova, fala até do trono de Satanás, está ali. Coisas muito sérias. Mas o vencedor é aquele que ouve e que trata com essas coisas. Porque aquele que está falando essas coisas é aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Ele é um juiz fiel e verdadeiro, irmãos. Não confunda Jesus com Alexandre de Moraes. Não confunda Jesus com qualquer um desses ministros que nós temos no Supremo Tribunal Federal, que nós ousamos até mesmo abrir a nossa boca para dizer alguma coisa sobre a injustiça visível delas. Mas aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido, aquele que é o Senhor e dono da igreja, que deu a sua vida por causa dela, todos os seus juízos são fiéis e verdadeiros. Um dia, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós, sem exceção, todos nós. A minha oração, irmãos, é para que o Senhor tenha misericórdia de nós hoje. Se tem coisas para nós resolvermos, essa reunião é um dia importante. Cada reunião do Partir do Pão é um dia importante para nós nos colocarmos debaixo do juízo do Senhor. E se o Senhor nos apontar coisas, nós precisamos estar prontos para tratar. Amém? Vamos orar. Senhor, é com temor que nós nos colocamos na sua presença, Senhor. Quando Pedro teve noção diante de quem ele estava, ele se lançou aos seus pés e disse: aparta-te de mim, porque sou pecador. Porque ele teve um senso de quem o Senhor era e um senso também de qual era a condição dele. Nós queremos nos colocar humildes na sua presença. Senhor, se tem coisas nesta assembleia, nas nossas vidas, que precisamos corrigir para sermos totalmente aprovados pelo Senhor, como Filadélfia foi, como Esmirna foi. Ah, Senhor, queremos ser assim também. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor é aquele que anda no meio dos candeeiros. O Senhor é aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Nós te adoramos, Senhor, porque em todo o seu caráter o Senhor é santo. O Senhor é perfeito. Em nada o Senhor viveu para agradar a si mesmo, mas o Senhor viveu para agradar e fazer a vontade do Pai. O Senhor não viveu para agradar os principais sacerdotes. O Senhor não viveu para agradar os fariseus e os saduceus. O Senhor não viveu para agradar homem algum. E até mesmo o Senhor disse que a todos conhecia e não se confiava, porque conhecia a natureza deles. Senhor, eis-nos aqui na sua presença. Livra-nos de sermos como Laodiceia, arrogantes, orgulhosos. Senhor, o nosso desejo é que aquilo que o irmão disse que viu nessa assembleia, ele possa continuar vendo a presença do Senhor. Nós não somos melhores do que outros, mas nós queremos levar a sua palavra a sério. E nós queremos ter a sua presença no nosso meio. E queremos, se algum visitante entrar nesse lugar, visitar as nossas reuniões, que no coração deles isso possa ser testificado que Deus está nesse lugar. Nós queremos, Senhor, a sua presença conosco. Queremos ser uma assembleia que ouve as coisas que o Espírito diz à igreja.
Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes. Ajuda-nos, Senhor, a obedecermos, a nos arrependermos. Nós te adoramos porque o Senhor é um Deus tão bom, um Deus perdoador. Aquela mulher pecadora, ela se lançou aos seus pés, ela beijou os seus pés, ela lavou os seus pés com as suas lágrimas, porque o Senhor é digno. E ela sabia que ela era pecadora. Senhor, essa é a nossa condição. Nós somos pecadores. E nós queremos estar aos seus pés nessa noite. O fariseu que te recebeu não te deu um beijo. Não ofereceu água para lavar os seus pés. Mas ela fez isso com as próprias lágrimas. Ela te honrou. E ela ouviu do Senhor: filha, os seus pecados estão perdoados. Ah, Senhor, nós te louvamos. Porque o Senhor é este que tem autoridade para perdoar pecados. O Senhor é esse que anda no meio dos candeeiros para não permitir que a luz do candelabro se apague. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor mesmo garante que as coisas sejam assim. É o Senhor mesmo que é o responsável para fazer com que o azeite não falte. E o nosso clamor é, Senhor, não deixe faltar azeite nas nossas vasilhas. Nos encha com o Espírito Santo. Ó Senhor, não nos deixe viver numa condição de nudez, ou até mesmo de ceguidão espiritual. Senhor, o nosso desejo é que quando o Senhor voltar, nós possamos ser aprovados. Não sei, Senhor, se todos nessa assembleia serão aprovados, mas o seu chamamento é para os vencedores. E o nosso desejo é fazer parte dos vencedores. Amém. Senhor, como presbíteros, a nossa oração é para que todos os santos aqui queiram ser vencedores. A nossa oração é para que o Senhor possa despertar o espírito de cada um, para que possam viver de tal maneira que sejam aprovados, que não se retirem envergonhados diante da sua presença naquele dia. Senhor, queremos ser vencedores. Que o Senhor possa nos ajudar a completar a nossa carreira. Paulo pode dizer que ele já completou a dele, a coroa dele está guardada, mas nós ainda estamos na corrida, Senhor. E uma coisa nós queremos fazer, queremos perseguir para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação. Que o Senhor possa nos fazer vencedores. Senhor Jesus, eu quero ser um vencedor, Senhor. Eu quero ser um vencedor. Amém. Amém.